Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, felicidade é paz em movimento e paz é felicidade em repouso. Felicidade, paz, justiça, honestidade, transparência, respeito, liberdade, moralidade, trabalho, progresso, família, resiliência, paciência, tolerância, resignação e amor incondicional por todos, para todos. Estamos já vivendo a terceira grande guerra mundial. Basta olhar o que está acontecendo no mundo, também conhecida como Apocalipse, ou Era do Anticristo, ou mudança de plano espiritual, ou chegada do plano regenerativo, ou fase infernal, onde todas as iniquidades serão explícitas e o próprio planeta Terra entrará em ebulição com cataclismos temporais, maremotos, furacões, explosões nucleares, produzindo diminuição de 2/3 da humanidade com atrozes sofrimentos. O Brasil está inquieto e ansioso para que todos os políticos corruptos sejam evidenciados e afastados do poder e a corrupção seja afastada definitivamente do Brasil. Se politicismo é sinônimo de corruptismo e a cleptocracia é uma lei do Congresso, devemos ter resiliência, paciência e resignação para nosso total êxito. Como na mídia são divulgados 3 planos para tirar o Brasil desta podridão em que se encontra, e Jesus já está preparando a nossa salvação, é só apresentar os 3 planos e inteligentemente evidenciamos e escolhemos. Plano A, chamado de Plano Esperança, que é incentivar o presidente Donald Trump e Elon Musk para intervir na ONU, pedindo a prisão de todos os políticos corruptos que dominam o Brasil, revelando através das provas que a Polícia Federal já possui, inclusive todos os juízes que venderam sentenças. O plano B, chamado Plano Força, que é mostrar em todas as redes sociais as iniquidades praticadas por aqueles que tomaram o poder, incentivando o levante militar civil junto com a Polícia Federal e promover uma guerra civil. E o plano B, chamado de Plano Inteligente, que é ovacionar na mídia o tenente médico Teobaldo para presidente do Brasil, porque é o único pré-candidato que administrará o Brasil pelos ensinamentos de Jesus. Dos 3 planos, o único que possui o pé no chão é o plano C, porque o tenente médico Teobaldo, além de ser culto e ilibado, possui suficiente discernimento para expressar o verdadeiro significado das leis constitucionais ao povo e ensinar aos tupiniquins magistrados que dominam o nosso Brasil como se aplica dentro da lei da ordem a institucionalização dos artigos 34 e 142 da Constituição Federal, para afastar todos os políticos do Brasil, porque todos são corruptos, e promulgar a meritocracia, pois a meritocracia é o único sistema político que evita definitivamente
o retorno da corrupção. A maior ignomínia brasileira será o momento em que todos os corruptos políticos e seus laranjas forem evidenciados e apresentados publicamente na mídia, seus extratos bancários, ligações telefônicas, declarações de imposto de renda e bens ilícitos que possuem. Isto é o mínimo de hombridade inexorável de um político. O político, ele deve ser transparente, honesto, justo, íntegro e corajoso para evidenciar publicamente sua verdadeira essência espiritual. Se for portador de covardia e tiver medo de mostrar, é a prova cabal que está enganando o povo e deve ser banido da política nacional. Simples. Quem não deve, não teme. Onde está a dignidade humana e o respeito pelo povo? Hoje não existe. Será que os magistrados corruptos ficarão envergonhados e constrangidos ao serem evidenciados como vendedores de sentenças e rapinadores do erário? O tenente médico Teobaldo, sem orgulho e sem egoísmo, é o único capaz de institucionalizar os artigos 34 e 142 da Constituição Federal, pondo em prática esses artigos para a ordem e progresso do Brasil, pela promulgação da meritocracia. A meritocracia representa o único sistema político justo e meritório no mundo, capaz de exterminar a corrupção definitivamente, impondo ordem, respeito, disciplina, trabalho, estudo, liberdade, justiça, honestidade, transparência e progresso para todos. Pensem nisso, brasileiros. O tenente médico Teobaldo deve ser o presidente do Brasil por 1000 razões. Hoje será apresentado apenas 2 razões esclarecedoras para abrir os olhos de uma população ingênua, a criançada incrédula, que não percebeu ainda que a corrupção atua em todos os cantinhos do Brasil. Primeira razão esclarecedora. Todos sabem que só em 2024, em poucos dias, o dólar obteve uma valorização frente ao real de 21%. Lucro exorbitante para quem comprou dólares na baixa. Será que houve vazamento de informações privilegiadas para sangrar mais o Brasil? Será que os políticos corruptos souberam que Donald Trump vai intervir no Brasil e antes procuraram evidenciar lucros ilicitamente, comprando dólar com valor baixo e rapidamente procuraram desvalorizar o real para lucrar em 21%, colocando o valor do dólar acima de R$6. Será que o Banco Central
simulou proteção ao Brasil para evitar que o dólar suba mais e mexeu em suas reservas vendendo bilhões de dólares? Será que houve lucro para alguns? O tenente médico Teobaldo, se estivesse no poder, facilmente já teria enviado a Polícia Federal para uma investigação minuciosa para saber se houve crime financeiro ao liberar informações sigilosas próprias de um banco central. Será que houve vazamento de informações para lucro exorbitantes e ilícitos sangrando o Brasil? Será que o excelentíssimo ministro da Economia do Brasil, Fernando Haddad, está sabendo desta possibilidade? De todos os lados, o único que padeceu nesta trama foi o Brasil. Por que iríamos nos preocupar com isso, não é verdade? O golpe seria se houvesse vazamento de informação sigilosa dentro do Banco Central para uma corrida na compra do dólar, pois o lucro seria de no mínimo 7% ao mês. Portanto, quem comprou há 3 meses faturou ilicitamente 21%. Será? Será que houve vazamento? Se houve, tudo foi feito em nome da perversidade, ganância e corrupção. O poder do Brasil está entregue aos políticos. E como os políticos são corruptos, interpretam as leis conforme seus princípios morais. Portanto, afastar todas as raposas do Brasil só será possível se for colocado um homem ilibado no poder. Bolsonaro era ilibado e teve a sua chance por 4 anos. Falhou e nos enganou. E nós, de bobinhos, ficamos nas redes sociais. Mito, mito, mito. O melhor seria mitômano e não mito. A perversidade, ganância e corrupção na surdina compram bilhões de dólares na baixa e depois na alta do dólar vendem. E tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. Esta negociata financeira não só dá lucros aos empresários e políticos do Brasil, como dão lucros exorbitantes à máfia internacional, onde é composta por políticos e empresários de todos os países, que vivem da especulação, ganância e corrupção. O Brasil e o mundo está dominado pela corrupção. Só bobos que não enxergam isto. O conluio é sinistro, queridos brasileiros. Assim, em pouco tempo, com a desvalorização do real acima de 20%, os políticos envolvidos com os advogados e empresários vendem informações sigilosas. E, ao venderem seus dólares, que adquiriram há 3 meses por um precinho baixinho, desfrutam prazerosamente pelas informações sigilosas que receberam ilicitamente. Nosso reino ainda não pertence ao planeta Terra, disse nosso mestre, guia e modelo de vida, Jesus. Aqui ainda é o reino de provas e expiações, ou seja, o reino do sofrimento. É só abrirmos bem os olhos que perceberemos que os comércios dominantes do planeta Terra são sexo, armas, dólar e drogas. No planeta superior existem esses comércios? Podemos observar que em todas as ocorrências brasileiras
A justiça interpreta pela forma vingativa, sadomasoquista e punidora, sem compreender que a verdadeira justiça é pela educação, compreensão e acolhimento, fundamentada pelos ensinamentos de Jesus. Vejamos então a segunda razão esclarecedora do tenente médico Teobaldo. Vamos lá. O comediante que se tornou presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, imitou muito bem Tiririca, que é o representante da política brasileira, nosso grande deputado Tiririca, nosso representante. E por possuir exíguo conhecimentos gerais, mas predominado pelo ego, almeja ser vereador, ou prefeito, ou governador, ou deputado, ou presidente, sem ter a mínima noção que esta decisão particular, concedida pela democracia, que é condescendente de tudo isso, pode destruir o país. Estamos vendo esta realidade em todos os países. Se Zelensky conhecesse as leis de Deus e não fosse sadomasoquista, perverso, vingativo e ignorante, milhares de ucranianos não teriam morrido, isto é, tinham poupado suas vidas, minimizando o sofrimento que até hoje destrói a Ucrânia. Que absurdo! Pois Jesus nos ensina que devemos amar e perdoar, inclusive inimigos e criminosos. A Ucrânia sempre foi o estado da Rússia e Putin está apenas tentando recuperar suas terras, claro. Só bobos não enxergam isso. A Ucrânia foi tomada de Putin pelo sufrágio financiado pelo Ocidente. O Ocidente é que produziu este embrulho. Ninguém é dono de nada. Tudo pertence a Deus. O que nós estamos vendo é um jogo de ego. Nós somos apenas depositários fiéis, pelo qual devemos prestar contas a Deus. Logo que desencarnarmos, nós estaremos de conta centio por centio. Não se esqueçam disso. Se Zelensky entendesse que todas as terras pertencem a Deus e que um ambicioso conquistador está apenas evidenciando seu orgulho e vaidade para dizer a todo que aquelas terras lhe pertencem, muitos sofrimentos seriam evitados. Putin está comprometido com a lei de Deus e sofrerá muito com isso. Mas Zelensky também está comprometido com a lei de Deus e sofrerá também muito com isso. Por não ter tido força interior para entregar a Ucrânia para seu algoz Putin, que está apenas testando sua capacidade de perdoar e se desmaterializar, pois Zelensky, ao entregar a Ucrânia ao Putin, continuaria presidente da Ucrânia, claro, em paz, unido com Putin, que viverá com a ilusão de que o dono também da Ucrânia, que também é dono da Ucrânia. Isso é uma ilusão. Ora, deixe Putin ficar com sua ilusão. Vamos viver em paz. A Ucrânia é sua, Putin. Eu sou presidente da Ucrânia. Vou viver feliz junto da minha família e curtir a praia. O que é que existe de jogo? Existe a ignorância e falta de valores humanos e de evolução espiritual. Vamos seguir os ensinamentos de Jesus. A paz entre os seres humanos só é possível quando possuímos valores humanos e seguimos os ensinamentos de Jesus. Volodymyr Zelensky, pobrezinho, já deveria ter entregue toda a Ucrânia para Vladimir Putin.
pois tudo pertence a Deus. E nós somos espíritos ainda primitivos, procurando crescimento espiritual a cada dia, como fiéis personagens nesse jogo da vida, colocados por Deus. A ausência do perdão que os elencos que não têm pode propiciar uma tragédia nuclear. Imagine como esses cidadãos, depois que morrerem, vão sofrer no inferno. Sem dúvida nenhuma. Mas os comprometimentos são deles. No que tange nosso Brasil, todos devem divulgar esta mensagem em todas as redes sociais, televisivas e radiofônicas, para abrir os olhos de todos, até chegar ao Poder Supremo, para a culminante decisão, onde o sistema político brasileiro, falsamente intitulado de Sistema Democrático de Direito, será banido. E todos os corruptos que estão no poder atual serão afastados, claro. Todos os políticos corruptos serão afastados do poder e, finalmente, a meritocracia será definitivamente promulgada. Sabe quem tem o poder para promulgar isto? E coragem? O tenente médico Teobaldo. Mas temos que ter evolução espiritual para conceber esta posição. O conhecimento é a coroa e o ápice para que uma pessoa receba o poder. O nosso futuro é constituído por aquilo que pensamos, desejamos e expressamos com fé e determinação no presente. E a melhor expressão para sermos felizes é estar 100% focado aos ensinamentos de Jesus, porque Jesus é nosso verdadeiro herói, mestre, guia e modelo de vida. Luladrismo e bolsonarismo são criações fascistas, socialistas, fanáticas, enganadoras, para dominar uma população simplória, ingênua, primitiva, criançada e iludida. Politicismo é sinônimo de corruptismo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Cristianismo é patriotismo. Governo para o povo é governo para Deus. Ame, sirva, perdoe sempre. Este é o caminho para Deus. Tenente médico Teobaldo, não se esqueçam desse nome. Especialista em psiquiatria e administração hospitalar. Idealizador da meritocracia, promulgador da pátria do Evangelho, pré-candidato à presidência do Brasil, admirador de Sai Baba, partidário de Chico Xavier e discípulo do herói, mestre, guia e modelo de vida chamado Jesus Cristo, que é o verdadeiro presidente do planeta Terra.